seus olhos, nós estaremos orando aqui, querido, em agradecimento a mais uma oportunidade ao qual o Senhor nos deu de estar na sua casa, de estarmos aqui adorando Ele e ouvindo da sua palavra. Amém? Oremos então. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu Espírito, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos deu aqui, Senhor, de estarmos na tua casa mais uma vez reunidos como igreja, como filhos do Senhor, Deus. E nós te pedimos algo aqui, Pai, essa noite, que o Senhor fale com cada um no íntimo de cada coração, Senhor. O Senhor venha ministrando sobre cada vida, Deus, sobre cada família, sobre cada pessoa que aqui está aqui esta noite, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor ministre sobre cada um, sobre a nossa vida, de uma forma poderosa, Senhor. Fale conosco, meu Pai, aquilo que precisamos da parte do Senhor, meu Pai. Quebre todas as barreiras e fale em nosso espírito, meu Pai, aquilo que edificará as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, que todo orgulho sobre nós caia por terra, toda soberba caia por terra, mas que o Senhor, meu Pai, implante a sua palavra, meu Pai, que essa palavra frutifique em nós essa noite aqui, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por ter um lugar onde podemos vir adorar o Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem sido bom para conosco o tempo todo, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, a tua graça veio até nós, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bondoso para com todos os teus filhos, Senhor. E assim nós te pedimos, meu Pai, que essa noite o Senhor fale mais uma vez com cada um que aqui está, Senhor, e glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Você, querido, adore o Senhor aqui no seu local. Amém. Vamos esquecer o dia de hoje, vamos esquecer o que está lá fora, vamos de coração, de corpo e alma, adorar a Cristo neste momento. Faça assim, dê o seu melhor, porque a gente não sabe o dia da manhã. Então nós vamos adorar todo o coração. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Como águas profundas, tu esperas em mim. Teu Espírito me chamas, sim, eu vou, e eu vou. Como águas profundas, tu esperas em mim. Teu Espírito me chamas, e eu vou, e eu vou. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar aos teus pés. Que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Como águas profundas, tu
toda a glória, Senhor Jesus, a Ti, Pai. Nos deixe ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Diga a Ele, nos deixe ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Nos deixe ser a geração que busca, louve a Ele, a Tua glória. Mas, sim, Senhor, aleluia, nos deixe ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, não nos deixe. Sem Ti não irei, sem Ti não irei, não nos deixe. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Diga a Ele, pra Te adorar. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo, só pra Te adorar. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, eu nasci, ó Rei Jesus.
Salvador. Aleluias. Meu Salvador, meu resgatador. Meu Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Eu me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Meu Salvador, meu resgatador. Meu Redentor, livrastes a mim. Aleluia, Senhor Jesus, glórias a ti. Yeshua, erga a sua voz, clame a Ele. Ouça seu povo, Senhor. Ele me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Orgulho me tirou do jardim, sim, Senhor. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor, sim, Senhor, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Como é Ele, sim, Senhor, Tu és santo, digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. E todo é o Teu, Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. És inigualável, és inigualável.
te pedindo que a tua graça se manifeste no nosso meio, através do teu Espírito. Oramos, Senhor, clamando pela tua presença no nosso meio, clamando pela tua glória, clamando pelo teu poder. Oramos, Senhor, pedindo pela tua graça e pela tua misericórdia. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama a tua presença sobre o teu povo, Senhor. Agracia o teu povo, Senhor, através do teu Espírito Santo aqui essa noite. Nós oramos que o Senhor venha sobre o teu povo, venha sobre nós. Oramos que o Senhor fale através da tua palavra aqui essa noite, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos que o Senhor venha. Derrame o seu Espírito, derrame a sua presença sobre nós. Sim, Senhor, nós batemos na porta, nós buscamos, nós te queremos aqui essa noite, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós saímos das nossas casas para vir adorar o Senhor. O que nos moveu até esse lugar foi buscar a tua face, Senhor. Ouvir a tua palavra, Senhor, ser ministrado pelo teu Espírito. Que o Senhor possa derramar sobre nós. Que o Senhor possa se derramar sobre o seu povo, Senhor. A terra se dobrou a ti. Com as suas mãos estendidas, querido. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Senhor. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Que os céus se abram sobre a sua vida aqui essa noite, querido. Que os céus se abram sobre a sua vida. Que os céus se abram sobre a sua vida aqui essa noite. Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se você puder declarar bem alto isso. Cantamos Santo, Santo. Declare a santidade do Senhor aqui essa noite. Sim, Senhor, nós cantamos ao Senhor essa noite. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Adore ao Senhor, querido. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento aí. Faça isso agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida aqui essa noite. Amém? Tá quente, né, irmãos? Isso faz parte, estamos no verão, verão tem que ser quente, né? Amém? Irmão, se você puder ir, nem levanta do seu lugar, só chacoalhe um pouquinho esse irmão que está do seu lado, diz para ele, que bom que você veio, irmão. Que bom que você veio, irmã. Que bom que você está aqui essa noite. Amém? Irmão, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus.
Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, nós vamos ler. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Quem for encontrando, dá um amém. Quem não encontrou, pede para esperar. Quem não trouxe Bíblia, acompanha no telão. Facilita. Bom. Mateus, versículo 23 em diante. Amém? Podemos fazer a leitura? Então acompanhe comigo, irmãos. Diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? É o tema da nossa mensagem dessa noite. Os meninos vão botar ali. O tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é uma pergunta. É a pergunta dos discípulos: quem é este homem? Vamos orar? E depois nós vamos pregar a palavra do Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor aqui nessa noite e queremos, Senhor, te dar graças pelo teu povo que está aqui reunido, que serve para vir te adorar. Te damos graças, que da forma nós nos consorta a ministra sair daqui essa noite, Senhor, palavra. Amém. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje, irmãos. É uma pergunta: quem é este homem? Deus aqui, ele é bem conhecido da igreja. Eu creio que todo cristão conhece as passagens que Jesus, ele acalma a tempestade, que Jesus, ele multiplica pão, que Jesus, ele faz isso. Essas palavras, esses textos, eles se repetem nos evangelhos. Esse texto em específico aqui, ele se encontra nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. É uma narrativa que se repete nos 3 evangelhos. Mateus, ele chama a atenção. Mateus, ele é muito mais objetivo nesse relato do que Lucas e do que Marcos. Mateus, ele não dá tantas instruções ou tantas pistas do que estava acontecendo. Mateus, ele vai direto ao ponto. Jesus, ele acalmou 2 tempestades, amém? Você sabe disso, né? Jesus, ele acalmou 2 tempestades no mar da Galileia. Essa é a primeira tempestade que ele vai acalmar nos relatos. Jesus, ele acalma 2 tempestades no mar da Galileia. E para a gente entender um pouquinho, irmãos, a origem dessa tempestade, o que estava acontecendo ali, a gente precisa entender aonde eles estavam, que era o mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, são os mesmos nomes para o mesmo lugar geográfico. O mar da Galileia é o mesmo Lago de Genezaré e é o mesmo Mar de Tiberíades. Esse mar, ele tinha 21 quilômetros de comprimento e ele tinha 14 quilômetros de largura. Então era um lago muito largo. E esse lago, o mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele estava localizado entre as montanhas. A localização geográfica dele, ele era comprido em extensão e em largura, e ele estava localizado entre as montanhas. Sabe o que era comum? Era comum
bater o vento, ou descer o vento das montanhas, bater contra o mar, e uma tempestade repentina se levantar. Então sabe o que é comum naquela geografia e naquele espaço? É comum estar tudo calmo e de repente uma tempestade se levanta. De repente um vento das montanhas, ele bate contra o mar e levanta-se tempestade, levantam-se ondas. Era comum isso, ou é comum, porque esse lugar ainda existe. É comum no mar da Galileia as tempestades se levantarem de repente. Veja bem, irmãos, Jesus, ele entrou no barco e ele estava dentro desse mar da Galileia. E no momento em que Jesus estava exatamente nesse barco, exatamente no mar da Galileia, exatamente nesse mesmo momento, uma tempestade se levantou. Jesus entrou no barco, uma tempestade se levantou de repente. Você não verá relatos que o tempo estava feio, você não verá relatos que uma tempestade se aproximava. Você verá que Jesus, ele entra no barco primeiro, e os seus discípulos vêm após ele, e que quando eles estão dentro do barco, dentro do mar da Galileia, de repente uma tempestade se levanta. Irmãos, a cabo de introdução apenas do que nós vamos falar, eu quero falar sobre 4 verdades aqui a respeito das tempestades. A primeira delas, as tempestades, elas são inevitáveis. Veja bem, irmãos, as tempestades são inevitáveis. Todas as pessoas passarão por tempestades, todas elas, independente de quem seja, independente se é rico ou pobre, independente se tem um status social conhecido ou não, independente da sua religião, independente da sua profissão, independente da sua cor de pele, independente da sua nacionalidade, todas as pessoas passarão e enfrentarão tempestades. A primeira verdade a respeito das tempestades é que elas são inevitáveis, irmãos. Inevitáveis. As pessoas muitas vezes elas têm uma visão de que elas se tornam cristãs e os problemas delas se acabaram. Então agora eu venho para a igreja e os meus problemas terminaram, porque afinal agora eu me tornei cristão. Agora eu sou crente, porque eu sou crente, os problemas se findam. Não, irmãos, falar algo para você. Os problemas, eles começarão na sua vida de fato, a partir do momento em que você se tornar um cristão. A partir do momento em que você se torna um cristão, ali você começará, irmãos, a enfrentar perseguições, tempestades, dificuldades. E veja bem, essas tempestades nunca têm o objetivo de matar você. Elas têm um propósito. Preste atenção, irmãos. Como cristãos, não vivemos numa estufa. Como cristãos, nós não vivemos numa redoma de vidro. Como cristãos, nós não vivemos numa colônia de férias. Veja bem, Deus, ele não nos coloca, irmãos, dentro de uma redoma de vidro para que nós não venhamos a enfrentar problemas. Deus, ele não nos cerca para que nós não tenhamos dificuldades. Veja bem, nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos num mundo caído, num mundo em que o sistema jaz do maligno, no mundo em que Satanás, ele não desiste de nenhum de nós, mesmo sabendo que ele já nos perdeu para o Senhor, irmãos. Nós como cristãos não estamos numa redoma de vidro, não estamos numa colônia de férias, não estamos protegidos do mal. Nenhum de nós, nem eu, nem você, independente da posição que ocupamos, nenhum de nós, irmãos, está protegido do mal, está protegido das tempestades. A primeira verdade a respeito das tempestades é que elas são inevitáveis. Sabe qual a segunda verdade a respeito das tempestades? Elas são inevitáveis, mas elas também são inesperadas. Veja bem, você não sabe quando uma tempestade vai chegar na sua vida. Você não sabe quando o problema vai bater na sua porta. Você não sabe quando as coisas vão ficar difíceis para você. As tempestades, irmãos, elas são inesperadas. Elas chegam de surpresa. Elas nos pegam desprevenidos. E muitas vezes elas ameaçam a nossa jornada aqui nessa terra. Veja bem, Jesus entrou no barco. E Mateus, ele vai ser específico. Ele vai dizer, de repente uma tempestade aconteceu. De repente.
Inesperadamente uma tempestade apareceu. Olha o que diz o texto, irmãos. A expressão grande tempestade ali no versículo 24 vai dizer assim: de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta. Esse termo tempestade violenta, ele traduzido ao pé da letra, ele significa um grande terremoto. Veja bem, irmãos, inesperadamente grandes terremotos acontecem nas nossas vidas. Talvez você já passou por essa experiência, de a sua vida estar uma bonança, estar tudo certo, estar tudo tranquilo, e você olhar ao horizonte e dizer: não, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo sob controle, e inesperadamente algo acontece. E de repente parece que o tempo vira, e de repente parece que o vento sopra, e de repente parece que o seu barco começa a ser açoitado pelas ondas. Talvez há um dia atrás estava tudo certo, mas você acorda e parece que o mundo virou de ponta cabeça. A tempestade chegou e você não estava esperando por ela. Ela pegou você desprevenido. Irmãos, as crises chegam muitas vezes em nossas vidas, quando nós menos esperamos. Quando nós menos esperamos, as crises chegam. Elas nos pegam desprevenidos. Elas conspiram contra nós. Mas, irmãos, se lembre de algo aqui, se lembre de algo. As crises podem pegar a nós de surpresa, mas elas jamais surpreendem ao Senhor Jesus. Muitas vezes as crises nos surpreendem. Muitas vezes as coisas viram de repente nas nossas vidas. Elas pegam a nós de surpresa, mas ao Senhor Jesus não, irmãos. Jesus não é surpreendido pelas tempestades das nossas vidas. As tempestades, irmãos, elas são muitas vezes inesperadas. A terceira verdade a respeito das tempestades é que as tempestades são inadministráveis, irmãos. Nós não conseguimos administrar as tempestades. É difícil controlar a tempestade. É difícil você conduzir o barco quando a tempestade está vindo. As tempestades, elas são inadministráveis. Sabe o que nós vamos ver nesse texto? Que a tempestade chega e os discípulos, eles ficam tentando controlar o barco. Eles lutam para que o barco ele não se perca. Eles tentam, eles se esforçam, mas eles não conseguem. As tempestades, irmãos, são inadministráveis. Assim como os discípulos não conseguiram controlar o barco, assim também são as tempestades nas nossas vidas, irmãos. Elas são maiores que as nossas forças. Elas são maiores que a nossa capacidade de vencê-las. Muitas vezes nós queremos dizer: não, mas eu tenho força para vencer essa tempestade. Eu tenho condição para vencer essa tempestade. E muitas vezes nós tentamos com a força do nosso braço vencer as tempestades que surgem de repente nas nossas vidas. Sabe o que acontece com a maioria de nós? O que estava acontecendo com os discípulos. Nós estamos lutando com a força do nosso braço. Veja bem, irmãos, enquanto nós dependemos mais da força do nosso braço do que da graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos caminhando para um abismo sem volta. Sabe qual o maior problema, um dos maiores problemas que nós temos? Nós confiamos demais em nós e muito pouco no Senhor. A maioria de nós muitas vezes quer vencer na força do braço. A maioria de nós quer vencer com as nossas condições, quando nós deveríamos admitir que nós não temos força para vencer e recorrer rapidamente ao Senhor. As tempestades, irmãos, elas são inadministráveis. Elas são maiores que as nossas forças. Mas sabe o que nós precisamos nos lembrar também? Elas são inadministráveis, sim. Nós precisamos lembrar que elas são maiores que as nossas forças, mas que elas jamais são maiores que o poder de Jesus. Veja bem, irmãos, nós não temos poder para vencer, mas Jesus, Ele tem poder para nos tirar de toda e qualquer tempestade. Nós não temos poder, irmãos, nós não conseguimos administrar. As tempestades são maiores que as nossas forças, mas elas não são maiores que o poder que Jesus Cristo possui, irmãos. Sabe qual a quarta verdade a respeito das tempestades? É que as tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, elas nos ensinam.
As tempestades, irmãos, elas têm um propósito na nossa vida. Veja bem, se você está passando por algum tipo de tempestade na sua vida, irmão, fique sabendo disso. Se talvez você não sabe ainda, essa tempestade, ela tem um propósito para a sua vida. Ela quer ensinar algo a você, ela é pedagógica. Sabe o que a tempestade é? Ela é professora de Deus para as nossas vidas. As maiores lições aprendemos em meio às tempestades. As nossas maiores vitórias e conquistas foram ganhadas e foram conquistadas em meio às tempestades. As tempestades, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Veja bem, irmãos, Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Deus não permite com que os seus filhos sofram em vão. Veja bem, se Deus permite um filho seu sofrer, algo Ele está querendo ensinar ao seu filho. Muitas vezes nós estamos reclamando ou tentando fugir do sofrimento, mas o que nos molda é, irmãos, o sofrimento que Deus nos permite passar, as lições que aprendemos, o nosso caráter sendo forjado. Veja bem, Deus não desperdiça o nosso sofrimento como seus filhos. Se Ele está nos permitindo sofrer, algo Ele está querendo nos ensinar, irmãos. As tempestades são pedagógicas. As tempestades vêm para nos fortalecer. Elas não vêm para nos destruir. As tempestades não vêm para nos destruir, irmãos. Sabe para o que elas vêm? Elas vêm para nos fortalecer. Elas vêm para fortalecer a nossa fé. Elas vêm para nos levar para mais perto do Senhor, não para nos destruir. Ela não vem para acabar conosco, ela vem para nos trazer para mais próximos do Senhor, irmãos. Ela vem para nos fortalecer. Ela vem para te forjada no Senhor, irmãos. Fazendo essa introdução a respeito dessas 4 verdades das tempestades, nós vamos ser bem objetivos hoje. Nós vamos falar aqui, irmãos, hoje sobre 5 lições que nós podemos aprender com essa breve passagem. 5 lições que nós podemos aprender com Jesus e com os discípulos nesses 3 versículos. 5 lições que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, para que nós venhamos também a desfrutar do que os discípulos desfrutaram. A primeira lição, então, a primeira lição que nós vamos aprender aqui hoje é sobre a tempestade. Falamos sobre as verdades que as tempestades elas nos trazem, mas a primeira lição que nós vamos aprender é sobre as tempestades. Olha o que diz o verso 23 e 24. Diz assim: em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Jesus estava dormindo. O barco quase indo a pique, irmãos. O barco quase naufragando. E sabe o que Mateus vai dizer? Que Jesus, ele estava dormindo em meio à tempestade. Jesus estava deitado na polpa do barco. Jesus, irmãos, ele foi o primeiro que entrou no barco. Quem entra primeiro no barco é Cristo. Nenhuma tempestade estava à vista. A viagem, estava tranquila. De repente o mar se agita. De repente o vento movimenta as ondas. De repente o barco ele começa a ser açoitado de um lado para o outro. De repente tudo começa a dar errado. Jesus entrou naquele barco, os discípulos entraram. Eles entram mar adentro e daqui a pouco tudo vira. O vento vem, as ondas sobem, o barco começa a ser açoitado. O terror, irmãos, ele bate sobre a vida dos discípulos. No meio de todo esse alvoroço, Jesus está dormindo. Jesus está deitado no meio de uma baderna, irmãos. No meio de um alvoroço, Jesus está dormindo. Veja bem, mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos as tempestades na vida. Os discípulos poderiam pensar como eu e como você, dizendo: mas eu estou na igreja, mas eu vou no culto, mas eu oro,
mas eu tenho a minha Bíblia, mas eu dou oferta e dou dízimo. Por que que a minha vida está tudo errado? Por que que eu estou passando por essa tempestade? Nós achamos que porque Jesus está conosco, nós estamos livres de sofrer, estamos livres de ter problemas, estamos livres de passar por dificuldades, quando o próprio Jesus, Ele deixou claro, nós não estamos livres de tribulação, irmãos. Ele disse, olha, vocês estão no mundo, e no mundo que vocês estão, vocês terão uma coisa, vocês terão aflições desse mundo. No mundo que vocês estão, vocês irão passar por diversas provações, por diversas aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, nos questionando. E quando não questionamos a nós, questionamos o Senhor. Deus, por que eu estou fazendo tudo certo e parece que minha vida está essa baderna? Deus, por que eu estou fazendo tudo certo e essa tempestade veio contra mim agora? Deus, por que eu estou fazendo tudo certo e agora aconteceu isso comigo, inesperadamente? Não, irmãos, não estamos livres das tempestades. Jesus não nos isenta das tempestades. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflições. Nunca. Jesus nunca disse assim, venha para a igreja e você vai parar de sofrer. Não, Ele não disse isso. Ele não disse, venha para a igreja, vire cristão e você não vai mais ter problema. Não. Jesus, Ele nunca nos isentou dos problemas. Ele nunca nos prometeu ausência de aflições. Sabe o que Ele prometeu? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa dele. Ele não nos prometeu ausência de aflições, mas Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. E todos os dias é todos. Ele está conosco, irmãos, quando tudo está bom, mas Ele está conosco quando estamos passando pelas tempestades. O problema é que nós aprendemos a ver Jesus apenas quando tudo está dando certo. E quando os problemas chegam, parece que nós não conseguimos achar Jesus no meio do problema. Nós temos a tendência de ver o diabo no problema. Nós temos a tendência de ver Satanás em meio às tempestades. Quando nós deveríamos perguntar e procurar e dizer, Senhor, aonde o Senhor está no meio dessa tempestade? Porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor falou que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E se o Senhor falou que estaria, o Senhor não volta atrás na sua palavra. O Senhor está comigo aonde o Senhor está. Ele não nos prometeu ausência de aflições. Veja bem, irmãos, a igreja evangélica não é o lugar que você vem para parar de sofrer. A igreja evangélica é o lugar que você aprende a sofrer com Jesus. Você aprende a sofrer com Ele. Você não vem para a igreja para que os seus problemas se cessem, porque eles não cessarão nesse mundo. Os nossos problemas cessarão só na era vindoura, só depois da segunda vinda de Cristo, só depois que Cristo buscar a sua noiva. Enquanto isso, estamos com Ele, mas ainda somos afligidos. Estamos com Ele, mas ainda sofremos perseguições. Estamos com Ele, mas ainda passamos por dificuldades. Estamos em um mundo caído, e nesse mundo teremos aflições. Mas também temos a certeza que mesmo em meio às aflições, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em meio à tempestade. Veja bem, irmãos, para muitas pessoas parece que nas horas mais difíceis da sua vida, Jesus está dormindo. Tem gente que começa a sofrer, começa a passar por dificuldades, e elas pensam assim, será que Jesus me esqueceu? Será que Jesus ele não vai me atender? Será que Jesus ele não está ouvindo a minha oração? Será que Jesus ele não está preocupado comigo? Muitas pessoas começam a passar pelos problemas, e veja bem, elas querem orar uma vez, e elas querem a resposta de oração na primeira vez que oram. Elas querem buscar o Senhor uma vez, e elas querem a resposta do Senhor na primeira vez que oraram. Elas querem que Deus diga sim para a oração delas imediatamente, porque elas esqueceram que o Senhor do relacionamento é Jesus, que Jesus ele responderá na hora que Ele desejar, que Jesus ele fará na hora em que Ele quiser.
Veja bem, Jesus ele não é seu mordomo. Jesus ele não é o seu garçom. Jesus não é aquele que você estende a mão, exige o que você quer e ele vai fazer na hora que você deseja. Não, Jesus ele é o Senhor. E o Senhor ele faz quando ele quer, como ele quer, no tempo que ele quer, irmãos, da forma que ele deseja. Jesus ele é o Senhor e ele não se amolda aos nossos caprichos. Jesus ele não se amolda às nossas vontades. Veja bem, as nossas vontades não mudarão a vontade do Senhor. A vontade que será feita nas nossas vidas é a vontade do Senhor. E sabe por que a maioria de nós fica chateado com o Senhor de vez em quando? Porque a maioria de nós quer que a nossa vontade seja feita, quando Deus ele deseja fazer a vontade dele. Nós ficamos lutando com Deus para que Deus faça a nossa vontade. E aí nós dizemos: Deus, mas por que tu não responde a minha oração? Talvez Deus respondeu, só que não era o que você gostaria de ouvir. Então você insiste em ficar orando e dizendo: mas Deus não me responde. Não, talvez Ele já falou e Ele já disse não para você. E o que você precisa não é talvez continuar orando, talvez é aceitar o não e a vontade de Deus para a sua vida, irmão. É aceitar aquilo que Deus ele deseja fazer na sua vida. Muitas pessoas acham que Jesus está despreocupado com elas, assim como os discípulos. Os discípulos estão no meio daquela tempestade, imagina, irmão, tudo caindo na volta deles e Jesus lá, almofadinha, deitado na popa do barco, e eles pensando: pô, mas será que esse cara aí, ele está viajando, será? Porque nós estamos aqui, o barco está quase afundando, mas ele está dormindo ali despreocupado. Ele não está nem aí porque a gente está passando. Ele não está nem aí para o nosso sofrimento. Ele não está nem aí porque eu estou vivendo. Olha a minha vida como está, e Jesus não está nem aí para mim. Porque se Ele tivesse, a minha vida mudava. Porque se Ele tivesse aí comigo, as coisas já tinham mudado. E Ele está ali, irmãos, apenas esperando para ver a sua reação. Apenas esperando para ver como você vai se portar em meio à tempestade. Jesus está muitas vezes em silêncio, irmãos. Sabe o que Ele está fazendo muitas vezes? Observando se nós vamos confiar ou se nós vamos murmurar, se nós vamos crer nas promessas dEle ou se nós vamos questionar aquilo que Ele deixou na sua palavra para nós. Sabe o que é triste? Que a maioria das vezes em que Jesus está nos observando, ao invés de nós confiarmos nele, nós estamos na maioria das vezes murmurando, na maioria das vezes duvidando, na maioria das vezes questionando. E Ele está ali apenas com um canto de olho, sabe? Deitado na popa do barco, dizendo: eles ainda não aprenderam nada. Eles ainda são homens de pequena fé. Eles ainda não entenderam o que eles deveriam entender. Os discípulos se sentiram assim, abandonados por Cristo, no meio daquela grande tempestade, pensando: olha, Jesus está despreocupado conosco. Assim como nós pensamos, assim como nós nos portamos, assim como nós, quando as mais terríveis tempestades elas acometem a nossa vida. Muitos de nós, irmãos, têm a mesma sensação dos discípulos, que Jesus está ali dormindo, que Jesus está indiferente para os nossos problemas, que Jesus está indiferente para as nossas tempestades, que Jesus está indiferente para aquilo que nós estamos enfrentando. Veja bem, vou falar algo para você. Jesus não está indiferente ao que você tem passado na sua vida, irmão. Jesus não está indiferente aos problemas que você tem enfrentado. Jesus não está indiferente às tempestades que tem acometido a sua vida. Jesus ele não está indiferente a nenhum dos seus filhos. Jesus ele tem uma hora certa de agir. Ele tem uma hora certa de trabalhar. Ele tem uma hora certa de fazer a sua vontade. Pastor, mas o que eu faço enquanto Ele não age na minha vida, enquanto Ele não trabalha na minha vida? Apenas siga confiando que na hora certa Ele fará. Apenas permaneça com a sua fé totalmente lançada sobre Ele, enraizada sobre Ele, confiantemente nele. Enquanto Jesus não trabalha, o seu trabalho não é desistir. Enquanto Jesus não faz a obra dele, o seu trabalho não é parar na beira do caminho. Enquanto Jesus ele não faz a sua vontade, permaneça crendo, irmãos, porque Ele não está indiferente ao que você está passando. Ele não está indiferente ao que você está enfrentando.
A segunda lição que nós vamos aprender aqui. A primeira delas é sobre a tempestade. A segunda delas é sobre o clamor. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre o clamor. Veja bem, quando se esgotaram todos os esforços dos discípulos, quando eles perceberam que não iriam conseguir reverter aquela situação, eles tentaram, se esforçaram, a tempestade piorava, o barco estava sendo açoitado, eles se dedicaram, eles entregaram a sua vida, eles deram o suor, eles deram a força do seu braço, e eles chegaram a uma conclusão: nós não vamos conseguir sair daqui, essa situação ela é irreversível para nós, essa situação não mudará. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão e clamam a Jesus. Quando eles viram que não tinham mais como mudar a situação, eles clamam. Eles levantam um clamor ao Senhor, que é o que diz no verso 25. Diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando. Eles vão a Cristo clamando, eles não vão assim: ô Jesus, acorda aí. Não, eles vão a Cristo e clamam a Ele. Eles levantam a sua voz em clamor e dizem a Ele: Senhor, salve-nos. O ponto de exclamação aqui é porque eles estão exclamando, falando com um tom, sabe, de veemência. Eles vão a Cristo e dizem: Senhor, salve-nos, nós vamos morrer. Quando as forças deles se terminaram, sabe o que eles fizeram? Clamaram, levantaram a sua voz e clamaram a Cristo. Veja bem, irmãos, os perigos iminentes e concretos, eles conduzirão as pessoas a Jesus, o único que pode de fato na hora da dificuldade ajudar. Sabe o que os perigos e as dificuldades fazem? Eles são uma estrada que nos levam ao Senhor. Eles são um caminho que nos aproximam do Senhor. Você já parou para pensar que as vezes que você mais orou na sua vida foram os momentos de maior dificuldade que você passou? Quais foram os momentos que você mais clamou para que o Senhor intervisse na sua vida? Para que o Senhor fizesse algo sobrenatural? Foram momentos de dificuldade. Essas dificuldades, elas conduziram a mim e a você ao Senhor. E se essas dificuldades não tivessem surgido, talvez nós nunca teríamos clamado ao Senhor com tanta força, com tanta vontade, com tanto desejo que Ele trabalhe nas nossas vidas. Veja bem, irmãos, os discípulos, eles inquietaram Jesus mais que a tempestade. Jesus não se incomodou com a tempestade não acordou Cristo. Os discípulos conseguiram acordar Ele. Jesus, ele foi mais inquietado pelos discípulos do que pelas tempestades. O grito deles, irmãos, era um grito de desespero. Jesus vai dizer para eles: vocês são um homem de pequena fé. Só que preste atenção, a pequena fé deles orou e Jesus salvou eles. A pequena fé deles clamou e Jesus, ele salvou eles. O desespero deles, o grande medo deles gritou: vamos morrer. E sabe o que Jesus fez? Jesus tirou eles daquela situação. A pequena fé daqueles discípulos que Jesus vai repreender teve o poder, irmãos, de fazer com que Jesus se levantasse, com que Jesus acalmasse o vento, aquietasse o mar. Veja bem, irmãos, havia aqui 3 coisas importantes nos discípulos. Preste atenção nisso aqui. Os discípulos clamaram, mas olha de que forma foi o clamor deles. 3 coisas importantes aqui no clamor dos discípulos. A primeira delas, havia reverência no clamor deles. Quando eles foram clamar, eles clamaram com reverência. Eles vão e dizem: Senhor. Eles não dizem Jesus. Eles não dizem mestre. Eles dizem Senhor. Havia reverência no clamor dos discípulos. Sabe uma segunda coisa que havia no clamor dos discípulos? Havia uma súplica inteligente. Eles clamaram, mas eles clamaram com inteligência. Eles disseram: salve-nos. Eles sabiam o que estavam pedindo e sabiam que necessitavam. Muitas vezes nós vamos orar ao Senhor e não sabemos nem por aquilo que estamos orando. Muitas vezes nós estamos orando e nem sabemos qual o propósito da nossa oração.
o alvo da nossa oração. Sabe o que o clamor deles tinha? O clamor deles tinha, irmãos, uma súplica inteligente. Havia uma terceira coisa que havia no clamor dos discípulos. Havia um argumento irresistível: nós vamos morrer. O argumento deles era irresistível. Ou Jesus atendia eles, ou eles iriam morrer ali. Havia um argumento irresistível. Veja bem, havia reverência, havia uma súplica inteligente, havia um argumento irresistível. Essas três coisas fizeram com que Jesus se colocasse de pé no barco. Devemos clamar com reverência, irmãos. Devemos clamar com inteligência, sabendo pelo que estamos clamando e para que estamos clamando. Devemos clamar, irmãos, com argumentos irresistíveis, com coisas que Deus deseja fazer, que Deus deseja trabalhar. Sabe o que nós precisamos? Recorrer a Jesus nas horas de aflição. Você está aflito? Você precisa de uma coisa: você precisa correr e recorrer a Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos conduz a fazer. Põe para nós Salmo 50, no verso 15. Salmo 50, no verso 15. Olha o que diz esse texto. Diz assim: então clamem a mim em tempos de aflição. Então clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei e vocês me darão glória. Vocês estão aflitos? Vocês estão passando por tempestades? Vocês estão com dificuldades nas suas vidas? Vocês não precisam ficar pelos cantos reclamando, vocês não precisam murmurar. A palavra de Deus diz: estão aflitos? Clamem a mim. Se vocês clamarem a mim, eu livrarei vocês das suas aflições. E quando eu livrar vocês das suas aflições, vocês me darão glória. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se estamos aflitos, a palavra de Deus diz: olhe, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Você está passando por um tempo de aflição? Irmãos, não murmure, não reclame, não fique tentando achar um culpado por aquilo que você está vivendo ou passando. Apenas clame a Deus, irmãos, e Ele vai livrar a você dessa situação, e você vai glorificar a Ele depois dela. Clame a mim. Nós precisamos, irmãos, nas horas de aflição, recorrer ao Senhor. Precisamos ir a Ele, clamar a Ele, buscar a Ele. Reclamar não vai mudar o problema. Murmurar não muda o problema. O seu problema ele não se resolve com murmuração. O seu problema se resolve com clamor ao Senhor. Então uma dica, irmão: pare de reclamar, pare de murmurar, comece a clamar ao Senhor. Quando você estiver com um problema na sua vida, com uma aflição, sabe o que você faz? Entre dentro de um quarto, vá para o meio de um mato, vá para um lugar solitário, e lá você clame a Deus, diga: Deus, olha, eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por esse problema, essas tempestades têm acometido a minha vida, Senhor, me livra disso, Senhor, eu recorro a Ti. Irmãos, faça isso. Você não tem provado talvez a maravilhosa graça e o maravilhoso poder de Deus, porque você tem recorrido talvez a tantas pessoas, a tantas coisas, a tantos métodos, mas não tem recorrido àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, irmão. Muitas vezes nós estamos tentando resolver o nosso problema, buscando a resposta em outras pessoas, buscando com que outras pessoas solucionem os problemas da nossa vida. Não, clame ao Senhor. Clame a Ele, porque Ele é o único que pode livrar você de toda e qualquer tempestade. Ele é o único que pode livrar você de toda e qualquer aflição, irmãos. Se você está passando por um tempo de aflição, se você está no meio da tempestade, irmãos, faça o que os discípulos fizeram aqui. Veja bem, nós olhamos para a Bíblia e dizemos: ah, Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé.
Só que a pequena fé de Pedro fez ele caminhar sobre as águas. Nós olhamos para a pequena fé dos discípulos aqui, irmãos, nós dizemos, não, mas Jesus chamou eles de homem de pequena fé. Mas a pequena fé deles levou eles a clamarem a Jesus e Jesus respondeu ao clamor deles. Muitas vezes, irmãos, nós nos julgamos pessoas de fé e a nossa fé não consegue nos levar a clamar a Deus pelas aflições que estamos passando. Irmãos, é fácil nós criticarmos Pedro, é fácil nós criticarmos os discípulos, é fácil nós dizer, mas Pedro afundou, mas Pedro andou, irmão. E só tem dois que andaram, é só Pedro e Jesus, você não acha outro. A pequena fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. A pequena fé dos discípulos fez eles clamarem a Jesus. A minha pergunta para você, só para que você pense aqui, o que a sua fé, ou aonde a sua fé tem te levado, irmão? O que a sua fé tem levado você a fazer? Não, pastor, mas eu creio, eu tenho fé. Que fé? Que fé é essa que não tira você do lugar? Que fé é essa que não leva você à ação? Posso dizer para você que isso não é fé, irmãos. Isso é crendice. É diferente de fé. Fé é confiar no Senhor, irmãos. Fé é saber que meio problema o Senhor está com você e que você sabe que pode e deve recorrer a Ele. Muitas pessoas dizem que têm fé. Poucas demonstram a sua fé através das obras. Veja bem, irmãos. Sabe o que tem matado muita gente? A religiosidade. A religiosidade tem matado, irmão, tanto cristão. Tanta gente, irmão. Ontem nós tivemos uma festa, irmão. Nós fizemos uma festa aqui. Até quero agradecer os irmãos, acabei esquecendo, né? Quero agradecer todos os irmãos que estiveram conosco lá, trabalharam, serviram, ofertaram, levaram seus filhos, nos ajudaram lá. Deus abençoe a sua vida. Nós tivemos uma festa lá, irmãos. Servimos cachorro quente, brinquedo, presente para a criançada, aquela bagunça, né? Aí no final lá tinha um Papai Noel, trouxemos Papai Noel lá, botamos Papai Noel, presente para as crianças, criança faceira, né, irmão? Aí nós fizemos um post lá, porque a gente divulga os trabalhos lá na rede social da igreja. Ah, irmão, daí veio um cara lá, que eu conheço já, um irmão veio lá e disse, com muito carinho eu falo aos irmãos. Quando fala assim, com muito carinho eu falo aos irmãos, quando quer inventar muito vocabulário de crente, irmão, já desconfia. Com muito carinho eu quero falar aos irmãos que Papai Noel, papai só existe um, que é Papai do céu. A verdade vos libertará. Aí, irmãos, eu ia responder ao irmão na rede social, mas eu pensei, não vou responder, né? Não vou descer o nível, né? Mas deu vontade de perguntar para ele, irmão, que verdade é essa que tu crê? Que enquanto nós estamos aqui alimentando 150 crianças, dando presente, dando uma tarde de alegria para elas, talvez tu tá no teu ar-condicionado, dormindo e descansando. Ah, mas o Papai Noel, irmão, vem no culto aqui na igreja para te ver se a gente prega o Papai Noel para os irmãos da igreja. Nós sabemos diferenciar as coisas. Isso é religiosidade pura, irmãos. Isso é pessoas que dizem que têm fé, quando na verdade eles têm uma crença. Na verdade eles sabem o que a palavra diz aqui, mas isso não consegue descer para cá. É o que nós chamamos de fé morta. É uma fé sem obra. É uma fé sem prática. É uma fé que não tira a pessoa do lugar, que não tira a pessoa do ar-condicionado, que não tira ela da cadeira, irmãos. Que não tira ela do seu lugar de conforto, irmãos. Muitas pessoas estão com essa fé dentro da igreja evangélica, passando por tempestades, e elas não conseguem se levantar para clamar ao Senhor. Elas têm uma religião, elas têm uma Bíblia e elas têm uma congregação, mas talvez tudo aquilo que elas necessitavam, elas não têm. Talvez elas não têm fé para levantar, buscar ao Senhor e clamar pelo nome dEle, irmãos. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui com esse texto, sobre o clamor. A terceira delas. Primeira lição, sobre a tempestade. Segunda lição, sobre o clamor. Terceira lição, sobre o confronto. Sabe o que Jesus faz quando Ele levanta? A primeira coisa que Ele faz, Ele confronta os discípulos. É a primeira coisa que Jesus faz. Jesus não levanta, acalma a tempestade, traz bonança e daí Ele vai ensinar os discípulos. Não, Ele levanta e Ele confronta diretamente os discípulos. A primeira coisa que Jesus faz é confrontar aqueles discípulos. Olha o que diz no versículo 26, apenas a parte A. Eles clamaram, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Aí no verso 26 diz assim, por que vocês estão com medo? Perguntou ele, como é pequena a sua fé? Jesus levantou e confrontou eles. Jesus, irmãos, falou com os homens primeiro.
porque eles são os mais difíceis de lidar. Veja bem, sabe por que Jesus não falou com o vento e com a tempestade primeiro? Porque o vento e a tempestade é barbada para Jesus, irmão. Ele faz assim. O vento e a tempestade, eles ouvem Jesus e obedecem. Os homens não. Os homens, eles são um pouquinho mais difíceis de lidar. Jesus, ele precisa falar primeiro com os homens ali, porque era mais difícil tratar com os homens do que com a tempestade. Por isso ele vem, irmão, sabe o que ele faz? Ele confronta diretamente os homens. O problema de Jesus, irmãos, não é esse mundo, irmãos. Não é o vento, não é a tempestade, não é o pecado. O problema desse mundo, o problema de Jesus é com os homens. É com os homens que ouvem a palavra dele e não obedecem. É com os homens que ouvem a palavra dele e entra num ouvido e sai no outro. É com os homens que ouvem a palavra, mas não permitem com que ela desça ao seu coração. E quando eu falo homem aqui, não é só homem, tá? Porque daí talvez os irmãos vão pensar assim, o pastor está falando só para os homens. Então quer dizer que as mulheres não. Não, as mulheres também. É com as mulheres também, que ouvem a sua palavra, mas não a obedecem. Veja bem, irmãos, existem momentos em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós. Existem momentos que a maior tempestade que nós enfrentamos é a incredulidade que está aqui, ó. Muitas vezes a tempestade aqui fora, irmãos, ela até é fácil de se resolver. O maior problema de muitas pessoas é com a incredulidade que está dentro do seu coração. Muitas pessoas, elas resolveriam facilmente os seus problemas se elas não tivessem se tornado incrédulas aqui dentro. Se elas não tivessem permitido com a incredulidade tomasse conta do coração delas. Jesus, irmãos, é poderoso para fazer sossegar o vendaval dentro da nossa alma. Ele é poderoso. Então talvez você não está com tempestade aqui fora. Talvez você está com tempestade aqui dentro. Dentro da sua alma. Dentro do seu coração. Talvez o seu problema não é nenhum problema aqui fora está tudo certo, mas aqui dentro do seu coração talvez está um mar agitado, as ondas açoitando o barco do seu coração. E Jesus, ele é poderoso para resolver esse tipo de tempestade também, irmãos. Ele é poderoso para trazer sossego para a sua alma, para trazer paz para o seu coração, que foi o que nós pregamos semana passada. Ele é aquele que pode nos dar alívio, ele é aquele que pode nos dar descanso, ele é aquele que pode trazer sossego para dentro de nós, irmãos. Ele é aquele que pode acalmar as circunstâncias que nos assolam, tanto dentro de nós, como fora de nós. Jesus é poderoso para isso. Veja bem, quando a fé é pequena, o medo é grande. Quando a fé é pequena, irmãos, o medo é grande. Quando nós perdemos a percepção de que Jesus está conosco nas tempestades, nós ficamos desesperados pensando que vamos morrer. Quando nós ficamos cegos assim, estou na tempestade, cadê Jesus? Bate o desespero, irmãos. Uma fé pequena, irmãos, ela é prejudicial para nós. Uma fé pequena aponta para um medo grande. Uma fé pequena aponta para a falta de confiança. Sabe, duas coisas que não caminham junto, fé e medo. Essas duas coisas não caminham junto. Aonde tem fé não pode haver medo. Aonde há medo, irmão, significa que falta fé. Então tem muita gente vivendo com medo de tudo. E sabe o que isso está sinalizando? Falta de fé. Está sinalizando para uma fé pequena. A fé e o medo não coexistem. Eles não habitam no mesmo espaço. Se estamos com muito medo, ou se o medo tem tomado conta das nossas vidas, talvez é porque a nossa fé está pequenininha demais, irmãos. Talvez é porque a nossa fé inexiste. A fé vence o medo. Amém? A fé vence o medo, amém? Amém? Então se você está passando ou sendo assolado e assombrado pelo medo, a fé em Cristo faz você vencer o medo. A fé leva você à vitória sobre o medo. A presença de Jesus acalma as tempestades do coração, amém? A presença de Jesus faz acalmar as tempestades do coração e faz sossegar os ventos e o mar, irmãos. A fé, irmãos, ela vence o medo. É pela fé que nós vencemos o medo. É pela presença de Jesus que nós temos paz no nosso coração. É pela presença de Jesus que as tempestades, elas são acalmadas. Veja bem, Charles Spurgeon, ele tem uma frase que fala a respeito desse assunto, que diz assim: se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo.
Se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em ter qualquer medo. Ele está dizendo, se a sua fé é pequena, ainda que ela seja pequena, você está errado em ter medo. E se você tem medo, é sinal que você não tem fé. Essa é a terceira lição que nós aprendemos, irmãos. Jesus confrontou eles primeiro. Antes do milagre, veio o confronto. Sabe qual a quarta lição que nós aprendemos aqui? É exatamente sobre o milagre. Jesus confrontou ele e disse, olha, vocês têm uma fé muito pequena, né? Porque vocês estão tudo apavorados aí. Vocês estão atucanados com o vento, com a tempestade. Oh, meu Deus, nem parece que vocês são crentes. Nem parece que vocês vão na igreja evangélica. Nem parece que vocês oram lá dizendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí chega a tempestade. Não se lembra do nome de Jesus, não se lembra da oração, não se lembra do clamor. E Jesus está dizendo, olha, vocês não conseguem perceber, vocês têm uma pequena fé, gente. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus veio, confrontou eles. Depois do confronto, Jesus vem e opera o milagre. Sabe o que nós vamos ver no contexto de todo o capítulo 8 de Mateus? Nós vamos ver, irmãos, que Jesus demonstrando o seu poder sobre os demônios. Nós vamos ver Jesus demonstrando o seu poder sobre a enfermidade. Nós vamos ver Jesus demonstrando o seu poder sobre a morte. Nós vamos ver Jesus demonstrando o seu poder, irmãos, sobre a natureza. Mateus capítulo 8 é um relato, é uma demonstração da manifestação do poder que Jesus tem, irmãos. Mateus 8 nos mostra no seu contexto isso. Sabe o que nós podemos aprender? Que Jesus, ele tem todo o poder. Ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre a enfermidade, ele tem o poder sobre a tempestade. Os demônios têm que se submeter a ele. Jesus, ele tem todo o poder, irmãos. Ele não tem um pouco de poder, não, ele tem todo o poder. Ele é poderoso, irmãos. Nada, irmãos, nada é impossível para ele. Nenhuma enfermidade é incurável para Jesus. Nenhuma morte é eterna para Jesus. Nenhum demônio, irmãos, é palho para Jesus. Nenhuma força da natureza, irmãos, é palho para Jesus. Jesus tem todo o poder. Olha o que diz no versículo 26, a segunda parte do versículo. Diz assim, depois dele dizer, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então, levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Ele levantou e disse, ó, mar, vento, quietinho. E instantaneamente tudo passou. E instantaneamente houve grande calmaria. Os ventos escutaram a sua voz. O mar se aquietou diante da sua ordem. Veja bem, irmãos, tudo aquilo que é maior e mais forte do que nós está rigorosamente debaixo do comando soberano do Senhor. Tudo aquilo que é mais forte do que nós, tudo aquilo que é mais poderoso que nós, sabe o lugar que isso ocupa? Isso ocupa e está rigorosamente debaixo do controle soberano de Deus. Aquilo que nós não temos poder para fazer, Jesus, ele tem todo o poder para fazer. Nós não temos poder para parar a tempestade, Jesus tem todo o poder. Isso está rigorosamente debaixo do seu poder e do seu controle soberano, irmãos. Aquilo que é impossível para nós, vou repetir essa fala, aquilo que é impossível para nós, Jesus tem todo o poder para fazer, irmãos. Ele não tem pouco poder, ele tem todo o poder. Veja bem, em lugar da tempestade, sabe o que veio? Veio a bonança. Em lugar do medo, sabe o que veio aos discípulos? Veio a paz. Em lugar do naufrágio, sabe o que veio? Livramento. Tudo mudou. Com a simples ação de Jesus, tudo mudou. Assim foi na vida dos discípulos. Assim pode ser na minha vida. Assim pode ser na sua vida. Assim como na vida dos discípulos a mudança foi através da demonstração do poder de Jesus, assim pode ser na minha e na sua vida, irmãos.
Jesus pode transformar toda e qualquer situação que enfrentamos agora. Aqui essa noite, irmãos. Nesse momento, nesse exato momento em que você está aqui. E independente do que você esteja enfrentando, assim como Jesus fez na vida dos discípulos, Ele pode fazer na minha vida e Ele pode fazer na sua vida. A quinta e última lição que nós aprendemos dentro dessa passagem é sobre a admiração. Jesus, Ele opera um sinal maravilhoso. Diante dos olhos dos discípulos, a tempestade se aquieta. O vento para, o mar se acalma, o barco ele fica estável dentro do mar. Os discípulos olham aquela situação e, opa, quem é esse que está aqui? Eles olham um para o outro no verso 27 e perguntam: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? O texto vai dizer que os discípulos ficaram admirados. Os discípulos ficaram espantados. As tempestades não vêm para nos destruir. Elas vêm, irmãos, para produzir em nosso coração profunda admiração por Jesus. Elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para que o nosso coração, dentro dele, seja produzido uma profunda admiração. Quando a tempestade se acalmou, sabe o que os discípulos disseram? Meu Deus, quem é esse homem aí que transformou a nossa tempestade em bonança? O medo, o pavor, a incredulidade se transformaram em admiração. É isso que Jesus quer fazer com a tempestade nas nossas vidas, irmãos. Quando elas chegam, sabe o que isso está produzindo em nós? É a admiração. Que Deus é esse que transformou a minha situação? Que Deus é esse que curou aquela enfermidade que era incurável? Que Deus é esse que restaurou a minha família que estava destruída? Que Deus é esse que salvou aquele que estava condenado? As tempestades, elas têm um propósito. Não é nos matar, não é nos destruir, mas é produzir em nosso coração profunda admiração por Jesus. Veja bem, se quando passamos por tempestades, o que conseguimos é apenas questionar ou duvidar de Cristo e de Sua palavra, estamos perdidos do que de fato significa ter fé. Se a tempestade, irmãos, produz apenas reclamação, dúvida, dificuldade, irmãos, nós não sabemos o que é fé, nós não entendemos o que é fé. A enfermidade chega e nós murmuramos, o problema chega e nós reclamamos, o carro quebra, perde o emprego, tudo vira de ponta cabeça. E sabe o que isso deveria produzir em nós? A longo prazo, admiração por Jesus. Nós deveríamos olhar lá na frente e dizer: olha, que Deus é esse que me fez passar por essa tempestade. Eu entrei de um lado do lago dessa maneira, eu saí do outro lado do lago totalmente transformado. Veja bem, irmãos, os discípulos que entram no mar da Galileia de um lado com o mar calmo, eles não são o mesmo depois que passam pela tempestade e saem do outro lado, irmão. Veja bem, todo aquele que passa pela tempestade, que vence a tempestade, por meio do poder de Jesus Cristo, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele entra de um lado da tempestade, irmãos, um crente, ele sai do outro lado, outro crente. Sabe qual é o problema? Que talvez você deveria analisar na sua vida, é que talvez você está passando por tempestade em cima de tempestade, e você continua a mesma pessoa. Talvez você tenha enfrentado problemas em cima de problemas, e esses problemas não têm transformado você. Irmão, se as tempestades não estão nos moldando, não estão nos levando à admiração por Cristo, não estão nos levando a uma confiança plena no Senhor, nós não estamos vencendo as tempestades pelo poder de Jesus Cristo, irmãos. Veja bem como você tem saído das tempestades da vida. A mesma pessoa, o mesmo crente, o mesmo homem, a mesma mulher,
Ou quando você desce do outro lado, você sai de lá dizendo: eu era uma pessoa lá atrás, mas tudo isso que eu passei serviu para que a minha vida fosse transformada. Que Deus é esse que me deu graça para vencer em meio à tempestade que eu passei? Nós não podemos enxergar só o problema. Nós não podemos enxergar só as dificuldades. Nós não podemos passar pela tempestade e ficar reclamando do que estamos passando, irmãos. Não, nós precisamos olhar e saber que Jesus está ali trabalhando nas nossas vidas. Aqueles homens que estavam assustados, temendo perder a própria vida, agora eles estão dizendo: que homem é esse? Quem é esse homem aí que o mar, o vento, tudo lhe obedece? Quem é este homem, irmãos? Você já parou para se perguntar? Quem é esse homem chamado Jesus Cristo? Quem é Jesus? Para você, quem é Cristo, irmãos? Os discípulos se perguntam um para o outro, admirados: quem é Ele? Quem é este homem? A pergunta deles é semelhante à pergunta de Jesus em Mateus 16 aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E nós vamos ver que eles falam diversos personagens: Elias, Moisés, um dos profetas, Jeremias. Até que Pedro, inspirado pelo Espírito, diz: ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus, irmãos? Quem é este homem que o mar lhe obedece, o vento lhe obedece? Quem é esse homem que tem poder, irmãos, para transformar e nos tirar da tempestade? Eu vou encerrar aqui essa noite, irmãos, falando quem Ele é para você. Quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem Ele é? Este homem é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, Ele traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Sabe quem é este homem? É aquele que junto do Pai e do Espírito Santo, Ele traçou um plano perfeito na eternidade, irmãos, para a nossa salvação. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que fez todas as coisas. Ele é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe quem é este homem? Ele é aquele que é a semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele a quem os patriarcas falaram, é aquele a qual os profetas apontaram. Sabe quem é este homem? Este homem é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sabe quem é este homem que faz libertando os oprimidos do diabo? Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que deu vista aos cegos, que deu voz aos mudos, que deu audição aos surdos. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Sabe quem é este homem? Este homem é o céus, é aquele para reinar com a glória. Quem é este homem? Este homem é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabe quem é este homem? Este homem é aquele que, independente de como a sua vida se encontra hoje, ele tem poder para transformar ela. Quem é este homem? Este homem é Jesus. Este homem é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Este homem é o Verbo que se fez carne. Este homem é aquele que abriu os ouvidos dos surdos, deu vista aos cegos, é aquele que deu voz aos mudos. Este homem é aquele que está aqui hoje presente, irmãos, e tem poder para transformar a sua vida. Este homem, quem é ele? Ele é Jesus, irmãos, o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder, aquele que pode, irmãos, e eu vou além, aquele que deseja transformar as nossas vidas. Veja bem, irmãos, se estamos passando pela tempestade, sabe o que precisamos essa noite? Clamar a este homem, que é o único que tem poder para mudar a nossa situação, seja lá qual for, seja ela, seja lá o lugar que nos encontramos hoje.
Este homem tem poder para transformar tudo aquilo que estamos passando. Este homem não é o pastor. Este homem não é nenhum pregador. Este homem não é ninguém famoso. Este homem é Jesus Cristo, irmãos, o Salvador da terra. Este homem está aqui. Este homem quer transformar a sua vida essa noite. Ele trouxe você aqui essa noite exatamente por isso, para transformar a sua vida, para tirar você do meio das tempestades, para trazer paz, calmaria, bonança para a sua vida, para ensinar você a caminhar e a sobreviver em meio às aflições que esse mundo nos sujeita a passar. Vamos orar essa noite, irmãos? Se você pudesse, coloque de pé comigo. Quem é este homem? Este homem é aquele que transforma a vida de todos aqueles que clamam a Ele, que depositam a sua confiança nele, que recorrem a Ele. Este homem é Jesus, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que andou por toda parte fazendo o bem e libertando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Senhor, o Salvador das nossas vidas. Ele está aqui hoje, irmãos. Que você possa sair daqui hoje caminhando com Ele, andando com Ele, recorrendo a Ele nas tempestades da sua vida. Nós vamos encerrar essa noite orando com os irmãos. Se os irmãos puderem, assim desejarem, saiam do seu lugar, venham até a frente, venham até a próxima plataforma. Nós vamos orar juntamente essa noite. Se você está em meio à tempestade, em meio às tribulações, eu quero convidar você também a sair do seu lugar para que nós possamos orar juntos essa noite, clamando ao Senhor para que Ele tire você desse lugar, para que Ele venha com transformação sobre a sua vida. Se você pudesse, chegue próximo à plataforma, irmãos, enquanto os irmãos ministram louvor. Que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não deixe sair da tua presença. Nos deixe ser a geração que busca tua. Quem é este homem? Ele é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a semente da mulher. Ele é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele que a antiga lei falava, os profetas, os patriarcas. Ele é o Verbo que habitou entre nós. Ele é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Jesus é aquele que tem todo o poder para transformar a mim e a sua vida. Clame a Ele em meio às tempestades. Clame a Ele em meio aos problemas. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Salvador das nossas vidas. Sim, Senhor, nós oramos essa noite, Pai. Nós oramos essa noite te pedindo que o Senhor possa operar com todo o teu poder e graça aqui essa noite na vida dos irmãos, Pai. O Senhor é aquele que possui todo o poder. O Senhor é aquele que transforma toda e qualquer situação. O Senhor é aquele que nos tira do meio das tempestades, das tribulações. A Ti nós queremos orar essa noite, Pai, clamando a Tua manifestação, clamando a Tua intervenção,
Sim, Senhor. Tu és aquele que tem todo o poder. Tu és aquele que tem todo o poder. Tu és aquele que está à destra do Pai, intercedendo por nós. No nome de Jesus, Pai, opera aqui essa noite. Opera com todo o poder, com toda a graça, com toda a misericórdia. Se há pessoas em meio à tempestade, Senhor, que o Senhor possa essa noite intervir aqui nesse lugar, Senhor, na vida dessas pessoas. Se há pessoas passando por tribulações, problemas, que o Senhor seja aquele que vai intervir. Que o Senhor seja aquele que vai acalmar, Senhor, o vento, o mar. Que o Senhor seja aquele que vai trazer bonança, paz em meio às aflições, paz em meio às tempestades. A Ti nós recorremos essa noite, Senhor. A Ti nós recorremos, a Ti nós clamamos, a Ti nós clamamos. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que transforma, Senhor. Tu és aquele que está aqui essa noite para transformar a vida de cada um dos irmãos que aqui entrou. Opera, Senhor. Opera com todo o Teu poder. Opera com toda a Tua graça. Opera com toda a Tua misericórdia. Opera aqui essa noite, Senhor. Sim, vem com todo o Teu poder e graça. Vem com todo o Teu poder e graça. Vem com todo o Teu poder e graça. Sim, Senhor, que as aflições sejam removidas. Que as tempestades do coração, Senhor, venham ser acalmadas. Sim, Senhor, acalma as tempestades que estão dentro. As tempestades que estão escondidas. As tempestades que operam dentro do coração. No nome de Jesus, Senhor, intervém essa noite. Transforma, opera com todo o poder e graça. Com todo o poder e graça. Tu és aquele que opera, que transforma. Vem, Senhor, manifesta a Tua glória aqui essa noite. Sim, Senhor, que a tempestade se acalme. Que as tempestades se acalmem. Sim, Senhor, opere, opere, opere essa noite, Senhor. Opere com todo o poder. Opere com todo o poder e graça. Opera com todo o poder e graça. Sim, Senhor. Tu és aquele que pode acalmar toda e qualquer tempestade. Tu és aquele que pode transformar a vida de cada um dos irmãos que entrou aqui essa noite. Nós oramos pela Tua intervenção. Nós oramos que o Senhor opere com poder e graça. Faça isso. Faça isso. Que assim como o Senhor operou na vida dos discípulos em meio às tempestades, que o Senhor opere na vida dos irmãos que aqui estão, dentro dos seus corações. Que as tempestades, sejam elas internas ou externas, que elas venham a ser apaziguadas por Ti aqui, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos nisso. Nós oramos sobre isso. Nós confiamos que Tu és essa pessoa. Nós confiamos que Tu és aquele que transforma as situações. O nome de Jesus. Se você puder estender as suas mãos, irmãos, ao alto. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome. Jesus é poderoso. Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Poderoso esse nome. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Apenas coloque a sua confiança nele. Apenas lance sobre Ele a sua esperança. Apenas confie nele, independente do que você tem passado, independente do que você tem enfrentado. Deposite a sua confiança totalmente no Senhor. Deposite a sua fé totalmente nele. Jesus é este homem que causou admiração nos discípulos. Ele é o Deus homem.